Palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, Marcos, capítulo 16, 15. Marcos 16, 15. Aliás, vamos começar pelo 14, tá? Pelo 14, que já é o início. Amém? Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a palavra de hoje para a gente começar a ministração. Mas lá na frente, daqui a pouco, nós vamos pegar uma outra palavra para concluir esse chamado de Deus, que é um chamado para o culto de hoje, que é o culto missionário, o culto de missões. Qual é a missão de Deus para cada um de nós aqui na terra? Podem sentar? E como nós estamos hoje no final do ano, nós vamos trazer essa ministração como o último culto missionário do ano de 2024. É o culto de missões, aonde nós vamos ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós. Qual é a ministração, o que Ele tem para nos ensinar, o que Ele quer falar conosco. Amém, igreja? Então, a primeira parte é essa, né? A grande comissão que Deus deu aos seus discípulos. Ele chamou eles de uma forma urgente, para que todos pudessem ficar ali com Ele compartilhando, e Ele, no final, Ele conversou, e Jesus disse para todos eles: vocês devem pregar o evangelho a todos, a toda criatura. O que é toda criatura? É todos aqueles que têm vida aqui na terra, seja criança, seja idoso. Essa é a nossa função, de pregar o evangelho. Quando Jesus chamou os discípulos, dizendo para eles que eles precisavam pregar a palavra a todos, os discípulos de Jesus, ele para nós é o quê? O modelo. Ele é o exemplo. Ele é o protótipo de Deus para que a gente possa seguir eles de uma forma, aquilo que 3 anos Deus chamou eles e ficou ensinando o que era para eles fazer. E ele foi dizendo qual era a função deles. E aí, no final, ele disse: agora vocês são os modelos para todos aqueles que estão no mundo inteiro. Naquela época, não tinha internet, não tinha TV, não tinha carro, não tinha nada disso. Mas Deus estava ensinando para que eles fossem os modelos. Vai escrever a palavra, pelo menos isso eles sabiam fazer.
vai escrever a palavra Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí ele foi chamando todos para pregar, para escrever, para ensinar aquilo que ele estava querendo que nós fizéssemos aqui na terra. E essa palavra de Deus de hoje, ela é o empurrão que Deus está dando para nós. Ele não está dizendo assim, olha, se der, tu vai pregar a palavra. Ei, presta atenção. Só se você tiver tempo para pregar a palavra. Ei, presta atenção. Não, tu não tem tempo. Não. Ele pegou. Vem cá, Gabriel. Vira para lá, Gabriel. Peraí. Ele pegou e disse para nós como modelo, e disse, vai, pregue a palavra para todos. Foi isso que ele fez. Só que a gente acha que não. A gente acha que não. Olha, foi um ano que eu passei ensinando para vocês aqui. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos um propósito. O Ministério Internacional da Restauração, a qual nós participamos, é uma igreja que ela trabalha nesse chamado de Deus. A primeira função dos nossos discípulos dentro da igreja é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Está aí, ó. Você chega aqui e você lê isso aí. Essa é a sua função aqui na terra. Quantas vidas nós ganhamos esse ano para Jesus? Ah, pastora, a senhora não pergunta de mim não, porque eu ganhei mais de 1000. Ótimo, maravilhoso. Você está obedecendo a Deus. E quantos você cuidou desses 1000? Você consolidou? Consolidei os 1000. Você discipulou? Também. Você enviou agora para pregar? Também. Fez tudo isso? Maravilhoso. Agora, se você não fez, isso aí é uma desobediência. Jesus disse assim, ide, vá. Ele não estava dando, ele estava dando os comandos para nós. Para a gente fazer aquilo que ele queria que a gente fizesse. Porque ele veio com esse propósito aqui na terra. Esse povo que está no mundo aí, dá pena. Anteontem eu passei perto de um jovem que ele estava caído no chão, um jovem, acho que ele tinha uns 20 anos, caído no chão, dormindo, eram umas 4 horas da tarde. E eu parei, olhei, eu digo, acho que ele está morto. Porque eu não via, ele estava com o olho assim, não estava mais aberto, estava... Aí eu fiquei lá, deixa eu ver se vai respirar aqui, né, o peito dele. Aí passou um pedaço, aí ele respirou. Era como se ele fosse e ele voltasse. Um jovem, acho que ele não tinha uns 20 anos, por causa da droga. Ele estava caído ali no chão, daquele jeito. Então, Deus, ele veio para essas pessoas e nos envolveu e nos designou para a gente levar a palavra para essas pessoas que estão precisando da palavra, que estão precisando de cura, que estão precisando de salvação. Essa é a nossa função. Por mais que esteja ali, lascado, caído, a gente tem que ir lá e falar de Jesus para essa pessoa. Aí Deus vai fazer a obra. Eu orei, disse, Senhor, tenha misericórdia desse menino que está aqui. Então a gente tem que, aonde a gente vai, deixar Deus nos usar, porque Ele nos convocou para esse propósito. É muito triste, presta bem atenção, chegar um ano inteiro e você não ganhou uma vida para Jesus? Essa é a nossa função.
Essa é a nossa função aqui na Terra. O que a gente fez? Deus nos usou com esse propósito? É bom a gente refletir. Isso é muito bom a gente refletir. Porque quando Deus, Ele disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes, você não prega o evangelho porque você não sabe pregar. Mas você sabe ajudar. O que você está precisando? Eu estou precisando de 2... Eu estou com fome aqui em casa, não tem isso, não tem aquilo. Tá, eu vou te dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pronto, tá aí. Isso aí é uma forma também da gente pregar a palavra, porque Deus, Ele está dando, conforme você dá, você vai receber. Ele, poxa, Jesus, usa essa pessoa. Eu disse que eu estava precisando disso e ela me deu. Que Jesus é esse? Né? E aí começa a mover, começa a movimentar o coração da pessoa. Daqui a pouco essa pessoa já quer Jesus. Por quê? Porque alguém foi lá e você fez a obra. Então, quem crê, essa parte aqui que eu achei muito interessante. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinal é esse? Que vai acompanhar aqueles que creem. Aqueles que têm Jesus de verdade. Quais são os sinais que você precisa todos os dias desenvolver dentro de você? Que sinal é esse? O primeiro que ele diz aqui, em meu nome expelirão demônios. Você já expeliu o demônio de alguém alguma vez? Você já orou e tirou o demônio de alguém alguma vez? Olha os sinais que Deus está dizendo. Os sinais seguirão os que creem. Você crê em Deus, o Deus que você serve? Você precisa expelir demônio, ele diz. O sinal é um deles, ele fala, falarão novas línguas. Você já orou em alguém para falar novas línguas? Já foi batizado com o dom de falar em novas línguas, as línguas do Espírito Santo? Você já fez isso? Aí ele diz, pegarão em serpentes. Você já pegou em serpente? Eu já peguei. Aqui não dá para me colocar a minha foto aqui com ela. Peguei ela e coloquei ela aqui no meu pescoço. Tudo bem que é aquela que todo mundo cria, né? Mas eu peguei, ela é grandona. Botei ela aqui no meu pescoço e tirei uma foto. Peguei bem aqui na cabeça dela e tirei a foto com ela. Mas tem gente que não tem coragem de tirar a foto com aquela serpente. Mas eu tirei. Tirei. Já pegou em serpente? Eu já peguei. Já fez libertação em alguém esse ano? Já libertei. Fiz a libertação no rapaz que eu tinha colocado ele lá de problema de droga. Aí depois fui lá, orei com ele. Aí manifestou demônio que ele andava arrastando como uma cobra. E aí eu fui para cima dele, fiz a libertação nele, depois peguei ele, joguei ele dentro da água, batizei ele. Ficou uma bênção, rapaz. É o sinal. Olha os sinais. Os sinais seguirão os que creem. Aí ele diz assim, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Gente, quantas coisas a gente bebe e não faz mal. Tanta coisa ruim que a gente bebe, mas não faz mal.
Às vezes é algo que não faz bem para o estômago, mas a gente vai lá e bebe. E não faz mal. Aí ele diz, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso é um sinal daqueles que creem em Deus, aqueles que têm a fé, aqueles que obedecem a Deus, aquele que vai quando Deus ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu sou contigo, eu não vou te abandonar. Faz o que eu estou dizendo aqui, porque tudo vai dar certo. É isso que Deus está nos ensinando. Mas a gente está fazendo isso? Pelo amor de Deus, acordem. Acordem! Aí eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e abra a sua Bíblia. Lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós, porém, esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Essa palavra é muito maravilhosa. Essa palavra foi onde Deus falou comigo. Ele me deu o primeiro texto: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas ele me deu essa palavra aqui para me concluir esse ide. Esse ide,
ele é para todos. E o modelo para nós desse ide aqui está na vida desses dois discípulos. A Bíblia diz que ele, como você leu aí, você pode ir observando, esses dois, a Bíblia diz que quando aconteceu o problema com Jesus, eles voltaram para a cidade, talvez a cidade que eles moravam, que é meu nome? Emaús. Eles voltaram. E eles iam caminhando, eles dois, conversando sobre o que aconteceu com Jesus. Eles iam de carro, eles iam a pé, porque não tinha carro. Eles iam andando a pé para chegar na cidade aonde talvez eles morassem. A Bíblia diz que quando eles caminhavam, Jesus disse assim: ei, peraí, deixa eu mostrar para eles aqui como modelo que eles não estão fazendo o que eu mandei. Eu disse para eles ir e pregar o evangelho. Eles estão voltando para a casa deles. Eles estão voltando para a caminhada que não era mais para eles voltar. E Jesus disse para eles: olha, presta atenção, assim como eu dei um comando para os discípulos, para os meus 12, eu dei para esses também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar junto com eles, para conversar com eles, para eles entenderem o que eles estão fazendo. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus chegou até eles. Jesus já tinha morrido, mas ele já tinha ressuscitado. A Bíblia diz que ele chegou até eles e começou a conversar. E Jesus ouviu. Olha, presta atenção, uma coisa que me chamou a atenção nessa palavra. Esses dois discípulos, eles não tinham uma vida de verdade com Jesus. Eles não eram nascidos de novo. Eles não eram nascidos de novo por quê? Porque eles ouviram que Jesus ensinava, ouviam, mas eles não aprenderam, não entrou no coração deles como era para ter entrado, de verdade. Até os 12 passaram pela luta. Quando os discípulos de Jesus, quando Jesus levaram Jesus, que ele foi para a morte, os discípulos deles abandonaram ele. Pelo amor de Deus. Não, você conhece Jesus? Não, não conheço Jesus não. Como é que é? Tu não conhece? E começou a partir daí. Porque, gente, nós precisamos entender que na minha concepção, esses dois aí, eles não tinham nascido de novo. Eles não tinham tido um novo nascimento. Aí Jesus foi conversando com eles, olha, na caminhada. E eles não conheciam Jesus. Eles não conheceram Jesus. Como assim? Que eles não conheceram Jesus? A voz de Jesus? Presta atenção. Às vezes, a gente acha que a gente tem Jesus no nosso coração, mas não temos Jesus de verdade. Às vezes a gente diz, não, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, mas a nossa vida, ela continua do jeito que ela é na caminhada. Ela não muda. E Jesus foi conversando com eles. E Jesus foi conversando. E depois Jesus chegou, certo momento, disse para eles assim. Cadê o texto? Ele disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eles já sabiam, eles ouviam esse ensinamento da parte de Deus, de Jesus. Mas, entrava no ouvido e saía no outro. Porque eles achavam, eles entendiam que não era assim. Que Jesus veio da sua maneira. Ora, ele veio para trazer a palavra, ele veio para nos libertar, ele veio para curar. Mas e agora? Por que ele foi embora? Por que mataram ele? Você está entendendo, igreja? Então nós não podemos passar. Olha, o que eu achei interessante, que esse texto, esses dois que eles caminharam já fora de Jesus, o que aconteceu? Eles estavam emocionalmente doentes. Não, eu não vou continuar na caminhada com Jesus, porque ele já morreu. Eu achava que ele ia, nos libertar, ia fazer isso. Não, eu não vou mais caminhar com ele. Aí virou as costas para Jesus, olha, e os dois começaram, e eles estavam emocionalmente doentio, transtornado, porque eles viram Jesus ser morto, crucificado. Eles viram todo o processo, mas eles achavam que não, porque antes disso, Jesus curava e libertava. Jesus ia fazendo tudo para eles verem. Eles estavam presentes naquele momento, quando Jesus tinha só 3 pão e 2 peixinhos. Aí Jesus pegou e disse assim, mas como assim? Tem essa multidão de gente aqui? Pode deixar, que eu mesmo vou lhe fazer aqui a multiplicação do pão e do peixe. E ele fez e deu para todo mundo. E eles estavam presentes. E eles viram o poder de Deus, o poder de Jesus. Mas eles não acreditaram. Era para eles continuarem na caminhada. Mas a Bíblia diz que mesmo ele morrendo, ele disse que ele ia morrer. Ele disse que ele ia passar por tudo aquilo. Mas eles não aceitaram. Eles voltaram novamente. E Jesus chegou para ele e disse assim, ei, deixe de ser leso. Vocês são lesos. Ele era masoca. Vocês estão fazendo isso com Jesus? Ele disse que ia passar por tudo isso. Por que vocês não estão entendendo? E ele foi conversando com eles. E eles não sabiam que era Jesus. Foi conversando, foram andando e chegaram na cidade onde eles estavam. Quando eles iam se aproximando, eles disseram para Jesus, Jesus não, disseram assim, amado, querido, não sei o que eles falaram para Jesus, fica aqui conosco, que já é noite. Fica aqui conosco. E aí Jesus disse, tá bom, ficou. E aí quando chegou na hora lá, eles foram fazer a ceia, uma ceia. Quando eles fizeram essa ceia, que eles começaram, a Bíblia diz que Jesus começou a orar e começou a dar para eles o pão, e o vinho. A Bíblia diz que os olhos dele, abriram. Os olhos dele abriram. Por que os olhos dele abriram? Porque na minha concepção, eles nasceram de novo. Naquele momento, houve um novo nascimento na vida deles. Eles caminhavam, eles viam que tudo Jesus fazia, tudo. Mas naquela hora que realmente Jesus entrou na alma deles. E eles disseram assim, eles começaram a ver que era Jesus. Aí Jesus, partiu. Eles disseram, era ele mesmo. Porque a partir do momento que ele vinha conversando conosco, eu comecei a sentir dentro de mim algo que se movia, se movimentava com poder, algo que estava queimando a minha alma, a minha vida. Presta atenção, igreja. Tem gente que diz que é crente, não é.
Não é. Quem é nascido de novo tem uma vida diferente. A Bíblia diz que quando eles sentiram que era Jesus, que eles nasceram de novo, que eles viram Jesus, eles disseram, vamos voltar para lá, para Israel, né? Para Jerusalém. Vamos voltar para Jerusalém? Porque o ide é para nós. Deixa eu voltar para lá com ele. A Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Para quê? Para pregar a palavra. O ide é para todos nós. Presta atenção. Se você que está aqui hoje não está fazendo o ide, ele vai te empurrar. Ele vai te dar um empurrão. Porque é essa a nossa função aqui na terra. De obedecer, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quantos têm uma célula aqui há 8 anos? Quantos? Ganhar, consolidar. Não, pastor, eu não tenho. Você está desobedecendo a Deus. É desobediência. Não sou eu e nem o Roberto, nem o apóstolo Renê, nem a apóstola Marita que está mandando, não. É Deus que está lhe dando um comando. E o inimigo, ele pega esse momento que você não está fazendo e ele prende, assim como ele fez para esses dois aí, ó. Eles foram de volta, Jesus disse, ei, volta para cá. Jesus foi buscar eles. Ei, eu não te mandei tu sair de lá, não. Volta aonde eu te mandei. Jesus é um modelo para a gente ver isso aí. Ou vocês acham que quantas vezes eu já não tentei desistir daqui? Muitas vezes. Mas Deus sempre disse para mim, continue. Ai, está doendo aqui, Senhor. Eu não quero uma... Faça o que eu estou lhe mandando. E aí? A gente precisa obedecer. Nós não partimos ainda agora. Houve problema aí da Covid. Nós estamos vivos. Porque Deus tem um propósito. O inimigo, ele é tão furioso, tão contra nós, que ele se levanta de tal maneira que é para a gente não obedecer a Deus. Pelo amor de Deus, gente. Acorde como Deus. Leia esse versículo bíblico em casa todos os dias. Veja o que Deus está dizendo para você. Eu estou mostrando para você que eu tenho um chamado para você. Se eu sair de onde eu estava e fui lá com esses dois que caminhavam, assim eu vou fazer com você. E aí muitas vezes você não sabe. Eu não estou entendendo. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos deixar o nosso eu e pregar a palavra. Isso é um esforço muito grande. E eu quero dizer uma coisa para vocês para concluir. Nós estamos passando agora, no momento, no final praticamente dos tempos, aonde o amor de muitos esfriarão. O que é o amor de muitos esfriarão? O amor... Até aqueles que dizem que tem Jesus no coração, esfria. Não quero, não vou ouvir, não sei o que foi pregado hoje. Por quê? Porque eu não estava lá. Eu estava sentado, mas a minha mente estava no outro lugar. Então nós precisamos entregar para Deus os nossos pensamentos e a nossa mente. Porque Deus, Ele tem um plano e um propósito
para todos nós. Quando muitas vezes, a gente abandona a obra de Deus, é porque o inimigo muitas vezes se levanta para impedir que a gente faça isso. Mas leia esse texto depois e diga, não, Deus disse que era para mim ir. Ele está caminhando comigo. Ele está caminhando comigo. E eu vou continuar nessa caminhada. Porque Ele está me instruindo. Amém, igreja? Peça perdão para Deus. Peça perdão. Peça perdão para Deus e diga, Senhor, me ajuda. 2025 está chegando. Me ajuda a fazer o que o Senhor mandou eu fazer aqui na terra. Me ajuda, por favor. O que é para me fazer? Eu sempre conto para vocês que a primeira vez que eu fui abrir a célula, eu coloquei 10 cadeiras. E não veio ninguém. Terminou, eu saí colando, está aqui. Fiquei triste. Passou outra semana, de novo. Saí colando de novo, está aqui. Aí, acho que depois de um mês, que começou a vir outro. E assim foi, caminhando. A gente não pode desistir. Não pode. Não pode desistir. Aí você vai dizer, pastora, mas eu não desisto não. Você desistiu sim. São 2024. Cadê seus discípulos? Cadê as ovelhas que você ganhou? Nenhuma. Então pronto. Então você está desistido. Sou sincera, verdadeira. Não é fácil a gente continuar na caminhada. Fica ali, investindo na vida daquela pessoa. Está ali, fulano, vem para cá que eu vou orar contigo hoje. Vem aqui. Não posso. Mas eu posso ir na tua casa? Pode. Olha, vem aqui que eu vou fazer um café para nós dois aqui. A gente dá um jeito de fazer. A gente tem que fazer algo para conquistar essas pessoas para Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e peça de Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia. Sim, meu Deus, é muito verdade. Que a tua palavra diz em Hebreus 10:38, que o Senhor não se agrada daquele que retrocede. Quando nessa ministração de hoje, meu Deus, 2 discípulos que caminhavam com Jesus, e ali, diante do infortúnio, da morte de Jesus Cristo, diante de uma decepção, eles recuam, como a pastora tão bem ministrou, eles voltam para casa. Mas esse Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que por mais que nós venhamos a desistir, Ele sempre vai em busca de nós e nos dá mais uma chance. Como Ele foi, Ele não chamou a atenção de ninguém, Ele entrou no meio da conversa e depois que Ele partiu o pão, que eles perceberam que era Jesus. E obrigado, e como hoje foi ministrado, naquele momento a palavra entrou neles, e eles voltaram para Jerusalém, que é o lugar que eles nunca deveriam ter saído, meu Deus. Meu Pai, se retrocedemos na caminhada, a tua palavra diz que todo aquele que sabe o que tem para fazer e não faz, peca, meu Deus. Nos livra do pecado, da omissão, da negligência. Meu Deus, a chamada foi de Cristo, ali quando Jesus já estava ressurreto. Ele só tinha mais 40 dias aqui na terra. E ele, como que se quisesse deixar o melhor recado, a melhor ministração, o melhor conselho, ele diz essas palavras tão bonitas. Portanto, ide
e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu Deus, quando nós damos desculpas, que não sabemos pregar, que não sabemos falar, meu Deus, essa desculpa, Deus já ouviu. Moisés disse que era pesado de língua. Jeremias disse que era uma criança. Isaías disse que vivia no meio de pessoas com lábios impuros. E todas essas desculpas, Deus já ouviu. Eu não sei qual é a sua desta noite de 2024, quando passou um ano e você correu atrás de muitas coisas, talvez teve até conquistas pessoal, conquistas materiais, mas e as vidas? E as vidas? Talvez com o seu procedimento, você talvez até esteja impedindo Jesus Cristo de voltar. Indiretamente é verdade, porque a palavra do Senhor diz, Jesus ministrando em Mateus 24:14, ele disse: esse evangelho do reino será ministrado em toda a terra, então virá o fim. Como virá o fim se não ministramos? Como virá o fim se não pregamos? Meu Deus, eu quero lembrar que todos os dias as pessoas morrem e muitas delas vão para o inferno. E talvez nós sejamos culpados de muitos, porque às vezes morava no mesmo bairro, trabalhava na mesma empresa, enfim, era nosso parente, nunca tivemos tempos para compartilhar a palavra. Que essa palavra de reflexão, de culto missionário, que sempre tem uma palavra dura, mas a tua palavra diz que ela é martelo que tritura a rocha. Meu Deus, que essa palavra tenha entrado nesses corações, meu Deus, e que possamos fazer um desafio que eu poderia ter feito em 2024 que eu não fiz para o reino, e que 25 sirva, meu Deus, para que nós possamos entrar já desde o primeiro dia naquele culto maravilhoso, já de pé direito, crendo, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou levar o evangelho, esse ano eu vou abrir a minha cela, esse ano, quem sabe, meu Deus, nos ajuda. A certeza é que o Senhor mesmo diz que todo aquele que prega o evangelho, a promessa é que o Senhor diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como hoje cantamos, nosso general é Cristo, e se ele vai na frente, a vitória é certa. E esse Cristo vai conosco para que nós tenhamos vitória em todas as áreas. Que possamos sair daqui, meu Deus, reflexivo, debaixo de uma introspecção, pensativo. Que crente que eu sou? Qual é a nota, qual é a média que eu dou para mim mesmo? Que cada um esteja se autoavaliando, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:28. Agora examine-se o homem a si mesmo. Meu Pai, que cada um esteja se examinando. E como tu diz a tua palavra, que tu és esse Deus de misericórdia, e as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Como a pastora falou, já teve uma Covid, e tantos melhores do que nós, mais santos, mais honestos, mais puros, foram embora. E nós ficamos. Por que será? Meu Deus, que hoje tenha sido essa noite da reflexão. Eu oro como pastor, abençoando a vida de cada um aqui presente, abençoando com paz, abençoando com saúde, abençoando com santidade, abençoando principalmente, meu Deus, para que sejam verdadeiramente discípulos de Jesus, porque Jesus disse para todos nós: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos louvar o Senhor e vamos aplaudir o Senhor bem forte e cantar o hino missionário, que é outra reflexão. Aleluia!